Ok, voltamos para a nossa segunda aula, aula de número 2, da matéria Religiões e Seitas, mas que nós vamos sempre estar dizendo religiões comparadas à luz da Bíblia. Preste atenção. Agora vamos dar sequência às escolas de teoria. Tem, por exemplo, a terceira, nós falamos sobre duas, ateísmo e agnosticismo, e agora falaremos sobre dualismo. Sistema filosófico que admite a existência de duas substâncias ou princípios ou realidades irredutíveis, o bem e o mal. Eles acreditam na existência do bem e do mal, mas não acreditam nas fontes do bem e do mal. Fonte do bem, Deus. Fonte do mal, o diabo e seus anjos. Por isso que nós temos que ter cuidado. Há uma questão. Quem é que criou o mal? Para mim, pode, se foi, alguém acha que pode ter sido Deus que criou, mas que não executou, para mim, pode ter sido ele, como depois que criou os seres angelicais. Isso num tempo eterno, remotíssimo, muito antes da criação do homem. E aonde? No céu. E ele, por ter criado o diabo Lúcifer e os anjos, milhares e milhares, ele pode ter facultado, já dando a eles um direito de escolha, para que não ficassem presos, atados, como que sendo arrastados, sendo dominados. Não. Agora, não, você, por favor, não me diz que Deus, em algum momento, executa o mal. Ele pode até permitir, no caso de Isaías, que diz que Deus criou até o mal, mas ele especifica para um tempo determinado. Às vezes, para te dar uma vitória, você que é obediente, que é temente a Deus, ele pode permitir até algo acontecer para que você passa a entender que está praticando alguma coisa errada. Certo? Então vamos analisar isso aí, essa questão de bem e mal. Tá? E a fonte do mal, nós já falamos que é o inimigo. Depois vem o epicurismo. O epicurismo é uma escola filosófica grega que afirma o princípio do prazer como valor supremo, entendendo-se por prazer e satisfação do espírito, a aceitar todo prazer que não produza dor, evitar toda dor que não produz prazer. Interessante. É o inverso, é um trocadilho. Evitar o prazer que impeça um prazer ainda maior. Evitar o prazer que impeça... Não, tem um prazer maior do que isto. Tem um prazer maior do que isto. Viva ele. Esse prazer, você pega essa parte desse prazer aqui, esse pequeno prazer, que ele te leva a outro prazer muito grande. Se não leva, não, para eles não. Essa é a ideia, a filosofia do epicurismo. Depois tem o esoterismo também. O esoterismo, filosofia religiosa, oculta, secreta, só comunicada aos seus iniciados. O esoterismo, olha só, são coisas importantes, hein, para nós estarmos aprendendo. Se caracteriza pelo estudo sistemático dos símbolos. É uma
ramificação do Espiritismo, que vamos estudar nesta matéria. Certinho? Deixa eu... aqui tem uma parte já bem posterior, tem algumas aqui que eu... Olha, falando aqui, aí da sequência aqui sobre várias, ó, fala sobre o esoterismo, depois vem falar mormonismo, aí já é uma religião, espiritismo, tudo isso que nós vamos estudar posteriormente, catolicismo. Agora, deixa eu falar para você só essa aqui, ó. Positivismo. Doutrina filosófica ensinada por Comte, que em 1848 organizou a Sociedade Positivista. A Sociedade Positivista. Hoje nós temos a Igreja Positivista, que ensina nos seus cultos que nada existe que seja sobrenatural. É você ser positivista. É você acreditar em quem? Em você? Em você mesmo? Não, eu vou fazer, eu vou ser, eu vou... Eu sei que tem as religiões que são positivistas, líderes que são positivistas. Principalmente o neopentecostalismo, eles são muito positivistas. E faz até os membros, os seguidores, a cometerem coisas ao extremo e depois se envolvem em contas absurdas e alguns chegaram até ao suicídio. Tá vendo? Por causa do positivismo. Sonha com isto, sonha, mas dá os seus passos também, adquire. Né? Temos que comedir, saber a hora certa. Nós temos que entender que a riqueza é dom de Deus. E ela vem proporcionalmente. E às vezes, para alguns, ela nem vem. Porque Deus é conhecedor de quem pode ter e quem não pode ter. Não é que já nasce com aquilo. Muitas pessoas foram pobres muito tempo. Depois receberam o dom da riqueza. Muito importante. Então, esse positivismo é perigoso. Vem racionalismo, são derivados da razão. E agora vamos aqui, rapidamente, ao catolicismo romano. A primeira a ser estudada esse ismo de seitas, que aqui não estão todas. Se você adquirir o livro Caos da Seita, você vai estudar com mais abrangência, com mais conteúdo, mais páginas. Eu tenho ele aqui na minha estante. Caos das Seitas. E tem tantos outros. E você vai, então, se aprofundar mais. Mas vamos aqui ao catolicismo romano. A Igreja Católica reivindica para si a primazia do cristianismo, mencionando que, como data de sua fundação, o ano 33. Mas, sim, já com a igreja cristã que eu conheço lá do ano 33, ela não tinha essas características. Não, porque mudou. Não. Primeiro que a sede real do cristianismo é em Jerusalém, onde Cristo nasceu, evangelizou e fundou o cristianismo. Agora, o catolicismo é olha aqui, ó, você traça duas linhas bem fechadinhas assim, ó, em um papel, e lá pelo ano 200, ou antes qualquer coisa, você começa a traçar essa da esquerda, você começa a traçar fazendo assim, olha, não, assim, né? Isso. Saindo das duas linhas central. Quando ela sai das duas linhas central, está dizendo que ela não está padronizada. Ela quer sair da forma certa, da linha certa, do caminho certo.
precisa ter dúvida. Mas a gente fala, lê a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia, precisa ler a Bíblia. E o povo se adormece. Não, depois eu vou ler. Não tem aquele compromisso anual de ler a Bíblia. Eu queria essa Bíblia em 2 anos. Estava bom. Era melhor. 4 anos você tinha lido ela 2 vezes. Já pensou? Estaríamos muito melhor. Quando George Miller leu a Bíblia 200 vezes, que ele completou, ele é o que está naquele que mais leu Bíblia, Guinness Book. Quando ele completou 200 vezes, ele disse assim, escuta só, se eu encontrasse 20 pessoas, 20 cristãos que lesse a Bíblia 200 vezes, nós ganharíamos o mundo inteiro para Cristo. Mas é difícil. A porcentagem de leitores da Bíblia é pequenininha, é ínfima. Tá? Vamos mais? Até meados do 2º século foi preservada a pureza doutrinária da igreja e o Espírito Santo tinha plena participação no viver. Olha só, até meados do 2º século. Eu disse 200 anos, começou a haver desvio. Mas já era igreja católica? Não, gente, era a igreja primitiva. Apocalipse capítulo 2 e 3, discorre muito bem, em sentido figurado, cada igreja daquela representando um período. Eu disse para vocês, Éfeso, 33, do ano 33 ao ano 100, Esmirna, do ano 101 ao ano 312. É o ano da igreja, essa Esmirna é a igreja sofredora. Vejam só. E depois nós vamos ver mais. Olha, no ano 370, Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo passaram a professar o culto dos santos. A igreja primitiva não tinha ninguém que era politeísta. E a igreja cristã bíblica, ela não tem postes ídolos. Não somos politeístas, somos monoteístas. Adoramos um só Deus. E por que ela é a igreja do ano 33? Essa igreja do ano 33 segue até os nossos dias. Ela é 100% bíblica. Nós podemos ter os nossos erros, as nossas fraquezas, mas nós cremos. Primeiro que eu vou te dizer uma coisa real. A maioria dos teólogos e dos líderes católicos não crê na inspiração total da Bíblia. Crê numa inspiração parcial. Mas o cristianismo bíblico crê na inspiração total da Bíblia. Seja ele tradicional, seja ele pentecostal. Ele crê na inspiração total da Bíblia. Vamos terminar esse assunto? Olha só. Bem, 758, culto de imagem das relíquias. E aí eles foram aprofundando. Sem contarmos o domínio que os papas passaram a ter sobre os imperadores romanos, a ponto de chegar
um momento em que Constantino, no ano 300 e pouco, para enfrentar quebrar esse monopólio, esse sistema terrível, diabólico, ele teve que ladear com os cristãos. Ele sentiu na pele as dores do cristianismo verdadeiro e abraçou a causa dos cristãos, e os cristãos afluíram. Foi bom? Foi um endossamento para o cristianismo, é claro. Parou aquele sofrimento, as perseguições diminuíram muito, desceram muito. Mas, aí depois tem a fraqueza do homem. O próprio Constantino ficou sendo conhecido como cristão da alma negra. Ok? Aí Deus abençoe vocês. E aqui nós encerramos esta segunda aula da matéria Religiões e Seitas. Deus abençoe.